friend. This is Fabiano from Pocket English. I'm teacher on Pocket English, Mentoria Pocket English, and Clube de Assinatura Pocket English. And I'm here to talk about a very important subject. First of all, I'm gonna wait a little bit for some of my students to arrive here, to get here. And we have 4 people already, and it's so great to have you here, guys. Barista, Rosana Veiga. Hello, Rosana. How are you doing? Mandy is here. Hello, Mandy. How are you doing? And I'm so glad to be here. Yesterday I was not feeling well because, I was vaccinated, and, this kind of vaccines, knock you down. But I'm totally recovered today, and I'm so happy to be here. And I want to talk today about a very important subject. This subject is about how long should you study English every day. That's very important, right? How long do you study English every day? Or answer the question, do you study English every day? Or answer the question, are you understanding me what I'm saying now? Can you understand what I'm saying? Well, if you can't understand, just let me know in the comments, okay? If you are a beginner and you don't understand English very well, so tell me. And in a few minutes, I'm gonna speak in Portuguese as well, so don't worry, all right? So tell me in the comments as well, where are you from? Where are you from? Are you from? I'm from Rio de Janeiro, okay? So I'm talking from Rio de Janeiro, and it's so good to be here. And yeah, Hosanna is working now. Okay, Hosanna, have fun. Mandy, hello. We have another English teacher here. Davi, Sa, Livia, Mandy. Yeah, guys. Well, how long should you study English every day? Should you study English for an hour, half hour, 2 hours every day in order to have progress? That's a huge question, and a very important question you have to understand. Okay. Many of my students ask me, Fabiano, I don't have much time. I work a lot, and I get home tired, and I have to take care of my kids and things like that. And I want to learn English, but what should I do? And I always tell them that they don't need to stop their life in order to advance in English, in order to learn English. Ivanilton, você me mandou uma mensagem, eu não respondi. Desculpa, meu amigo. Esses dias eu não entrei aqui no Instagram, ok? Mas eu vou responder sua mensagem, tá? Normalmente eu respondo todo mundo, mas essa semana foi atípica. So guys, let's keep talking in English. And deixa aí no comentário se vocês estão entendendo o que eu tô falando em inglês, tá? Se você está entendendo, e quantos por cento vocês estão entendendo, ok? Se você não está entendendo e quer que eu fale em português, não, Fabiano, fale em português porque eu não estou entendendo nada. Aí é melhor que eu fale em português, tá bom? Bom, enquanto vocês respondem, eu vou continuar falando em português então, tá legal? Porque eu garanto que vocês estão entendendo. Quanto tempo você deve estudar inglês por dia? Quanto tempo? Tem gente que fala, não, tem que estudar 10 minutos, 10 minutos tá bom. 30 minutos tá bom, 40 minutos tá bom. Não, eu estudo 2 horas por dia. Pensa bem, vamos para a primeira questão. Se você não está acostumado a vir numa pegada de estudo, seja ele qual for, não só em inglês, tá? Seja ele qual for, 10 minutos, meia hora. Se você não está acostumado a vir todo dia numa pegada de estudo, seja matemática, português, inglês, qualquer outra coisa, então acontece que quando você vai começar a estudar inglês, por mais empolgado que você esteja, deixa eu tirar meu óculos aqui, porque tem uma luz forte aqui na minha cara, tá, gente? Então eu não queria mostrar aqui meu olho caído, mas o que acontece é que se você não está acostumado nessa pegada, não adianta, você pode vir empolgado, tá? E o cachorro famoso que sempre late na hora da minha live, tá bom? Não esquenta a cabeça. Então o que acontece? Você não vai conseguir manter, se você começar a estudar aí meia hora por dia, você não vai ficar nem uma semana estudando meia hora por dia. Se você não está acostumado a vir numa pegada de estudo. Por exemplo, de repente um universitário que está acostumado a ler muito livro, estudar muita coisa todos os dias, ele começa a estudar inglês, ele consegue manter um ritmo bom, um ritmo forte de estudo. Por quê?
o psicológico dele já está acostumado com aquela pegada. Porém, eu tenho uma notícia bem interessante. Eu tenho uma notícia bem interessante para todos vocês. Você não precisa parar a sua vida para estudar inglês, para ter progresso em inglês, tá? Você simplesmente precisa saber o que você vai estudar. Por exemplo, se você memorizar, presta atenção, se você memorizar 10 frases por dia, está ótimo, está de bom tamanho para quem está começando. Já é muita coisa até para muita gente, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 10 frases, ou você anota no caderno, ou anota na mão, ou anota no braço, já anotei no braço, já anotei na perna, já anotei na mão, em vários lugares diferentes. E você, ou pode adicionar no Anki também. Se você não tem essa habilidade, você pode até acessar meu canal no YouTube, que eu te ensino como formar cartões com áudio e texto lá. Acessa youtube.com/pocketenglish, tá? Para você pegar essa aula bacana lá. Meu amigo Daniel tá online, seja bem-vindo, meu amigo. Então, existe um mito muito grande que você tem que estudar 10 horas por dia, ou 10 horas, desculpa, 2 horas por dia, 1 hora por dia. Pensa bem, se você sentar 1 hora e ficar estudando a mesma coisa, eu posso te garantir que você não vai ter progresso, tá? O Flávio disse que está entendendo. É isso aí, Flávio. Rosana também, muito bem. Estava entendendo. Depois eu começo a falar um pouco mais inglês também, tá, gente? Eu comecei, mas a galera demorou aí para associar, responder, então eu achei que a galera não estava entendendo muito o que eu estava falando, ok? Então, o que acontece? Quando você começa a estudar muitas horas seguidas, sem dar pausa, você não retém muita informação. Por quê? Você fica viciado naquele momento e quando você esquece e não pega mais no dia, o que acontece? Você pega só no dia seguinte. Eu estudei 1 hora seguida, beleza. Agora eu só vou pegar no dia seguinte. O progresso não é o mesmo de que se você estivesse estudando, tipo, 10 minutos, e depois pega mais 5, e depois pega mais 2 minutos. Essas pausas, tá? Quando você estuda uma frase, repete em voz alta e logo para, e depois tenta lembrar essa frase, depois de um tempo você esquece, lembra, é o que mais traz fortalecimento para a tua mente na hora de memorizar. O pessoal fala assim, Fabiano, tem problema de memorização. Não, você não tem problema de memorização. Você tem problema, você não sabe como o teu cérebro funciona, simplesmente, tá? Já viu aquelas pessoas que estudam 2 horas seguidas num dia e depois fica 2 dias sem estudar? Não funciona, tá? Não adianta você ficar 2 horas. São os estudantes de final de semana, só estudo final de semana. Não adianta, esquece. Não vai reter informação, não vai aprender. O importante é você pegar momentos, micro estudo, onde você estuda uma frase ou outra, tá? Estuda um tema ou outro e logo esquece e depois tenta relembrar. Essa coisa de tentar relembrar é onde você fortalece a tua memória. Você diz pro teu cérebro assim, ó, cara, beleza, ele tá tentando lembrar disso de novo, então isso parece importante, eu vou começar a reter mais essa informação aqui. Porque o nosso cérebro tem um sistema de defesa, você sabe. Se você memorizar tudo que você lê e tudo que você ouvir, você está perdido, né? Vai ser uma bagunça na tua mente. Então, como sistema de defesa, você ouve algo, guarda temporariamente e logo começa a esquecer, tá? Só que em inglês, tudo que a gente estuda, a gente quer aprender o quê? Memorizar e tá disponível para que quando a gente for começar a usar imediatamente, isso venha, né? Você não pode, por exemplo, quando você vai conversar com alguém, você não demora 3 minutos para responder uma pergunta. Alguém pergunta assim, onde você mora? Where do you live? Aí você vai responder, você vai ficar, não, como que alguém vai demorar para responder onde você mora? Tá? Alguém vai perguntar, qual o nome da sua mãe? Você, não dá, não existe isso, tá? Numa conversa, existe a distância aí de talvez 1 segundo ou 2, quando é muito, tá? Dependendo da resposta, para você responder alguém, tá? Em inglês é a mesma coisa, não importa qual seja a língua. Você não pode demorar muito para responder. Então, essa questão da memória recente, da memória ativa, que a gente chama de memória ativa, ela precisa estar ali com o principal vocabulário, com as principais frases na ponta da língua, né? Alguém pergunta onde você mora, o que você faz, o que você vai fazer amanhã, o que você fez ontem à noite, essas coisas básicas. Então tem que estar assim, ó, rápido, tá? Como é que você faz isso? Gente, não adianta pegar um livro para estudar de uma vez. Tem que ser em passos curtos. E você tem que aprender a ser criativo. O que é ser criativo? Você aprendeu uma frase, pega os verbos daquela frase e cria outras frases.
Fale em voz alta, grave você mesmo falando, grave você... porque você mesmo é capaz de se julgar se você está pronunciando bem ou não. Você ouve e você sabe quando alguém está pronunciando bem ou não. Quando alguém está... quando você mesmo está errando uma gramática. Então, assim, você é capaz de fazer isso com você mesmo. Só falta um pouco de quê? De estratégia, tá? Eu digo que é estratégia que falta na maioria das pessoas. As pessoas estudam errado, não tem resultado e fica, eu não sirvo para isso não dá para mim. Ou então o curso é ruim. Cara, não é o curso que é ruim, a gente tem que aprender, ou não é você que é burro, ou que não memoriza bem, nada a ver, isso não tem nada a ver. É questão de estratégia e saber como a tua mente funciona no processo de memorização, tá? Então, vamos voltar ao assunto, quanto tempo você deve estudar por dia? Bom, primeiro eu falo, corta essa questão de tempo. Eu tenho que estudar 1 hora, 2 horas, esquece isso, tá? Estuda simplesmente o máximo que você puder. O teu máximo pode variar aí, de pessoa para pessoa. O máximo, juntando num dia todo, pode dar aí 20 minutos, tá? Juntando um dia todo para outra pessoa, pode dar 1 hora. Juntando para outra pessoa, pode dar 10 minutos. Só que você vai fazer o esforço de, independente do que você esteja fazendo naquele momento, você vai fazer o quê? Você vai... independente do que você esteja fazendo, você vai tentar trazer à memória as frases do dia, as frases que vocês estão estudando. E detalhe, gente, não adianta ser só teórico, você só ficar pensando na frase, não adianta, tá? Pensar é bom, trazer a frase na memória só pensando, sem falar alto, é bom em relação a você memorizar. Só que em relação a dialogar com fluência, com naturalidade, isso não adianta muito. É preciso mover os músculos da face, preciso mover a língua. Não adianta ser aquele cara, né, tradicionalzão. Eu estou estudando aqui, ó, silêncio, 1 hora estudando inglês sem abrir a boca. Não adianta, gente, tá? Você tem que falar em voz alta, não só para ajudar na memorização, mas também para fazer com que você desenrole a sua língua, com que você tenha mais naturalidade na tua fala, tá? Então, a Rosana está dizendo assim, ótima dica, grava as expressões. É isso aí, gravar as expressões. O Ivanildo está falando, falta coragem para nós falar. Então, essa coragem, eu até estimulo meus alunos lá da mentoria Pocket English. Essa coragem na hora de falar, gente, isso aí tem que ser vencido. O cara mais tímido do que eu era muito tímido, muito. O que foi me ajudando, eu ainda me considero tímido ainda, mas o que foi me ajudando a sair da timidez foi, primeiro, a música, tá? Quando eu comecei a aprender música, me ajudou muito a perder um pouco a timidez. E o inglês também, quando eu comecei a aprender inglês, que eu tinha que me comunicar com americanos, a timidez foi saindo e eu melhorei muito a minha personalidade, tá bom? Então, o que acontece? Quando você for estudar, exemplo, eu tô com uma caneta aqui, ó, eu vou pegar uma frase, sei lá, I'm watching TV, eu vou escrever aqui na minha mão. Eu preciso memorizar essa frase, tá ok? I'm watching TV, aí eu escrevi aqui, I'm watching TV, ok. Repita algumas vezes essa frase em voz alta, I'm watching TV. Olha só, eu tô falando frase simples aqui, mas pode ser a frase que você quiser, do tamanho que você quiser, tá? Desde que você tenha compromisso com isso. Então você anotou na mão ou em qualquer lugar, um papelzinho, bota no bolso, tá? Aí você tá, I'm watching TV. Aí você repete. Você finge que tem alguém na sua frente, finge que exista, que você está falando com alguém de verdade. Porque se você não fingir isso, vai ficar tudo muito robótico, ok? Então, vamos supor, vou usar a Rosana de cobaia aqui. Então, eu vou fingir que a Rosana está aqui na minha frente ou que eu estou no telefone com a Rosana. Eu vou ser mais natural possível. Eu vou fingir que a Rosana me perguntou assim, Hey, Fabiano, what you doing now? What you doing now? O que você está fazendo agora? Hey, I'm watching TV. Ok? I'm watching TV. Então, eu vou fingir porque se você fica só assim, ó, I'm watching TV. I'm watching TV. Fica robótico. Você memoriza a frase, mas você vai falar inglês igual um robô, ok? Tem que simular a situação real. Você tem que ser um ator, ok? Eu, quando comecei a estudar inglês, eu tinha o hábito de ter, de ser tripolar, né? Nem bipolar. Eu fingia que eu era o Fabiano, era o Jorge e era a Maria junto, entendeu? Então, eu ficava brincando de dialogar,
tá? Eu até ensino isso, já ensinei para meus alunos da mentoria também, como você pode fazer perguntas e respostas. Você pega uma frase afirmativa, transforma ela em pergunta e depois você mesmo responde, incrementa aquela pergunta, tá? Para poder ficar mais elaborado. Isso tudo funciona. Porque o que acontece? Se você depender, pegar uma frase e só estudar do jeito que está ali, eu entendi essa gramática, eu entendi essa frase e acabou, você não vai falar inglês, porque você tem que praticar a criatividade. Por exemplo, eu peguei essa frase aqui, ó, I'm watching TV. Como eu posso melhorar o meu inglês a partir dessa frase simples, tá? Então, por exemplo, eu estou assistindo TV agora, então eu vou fingir que a Rosana está aqui comigo. Então eu vou elaborar uma pergunta para a Rosana também, porque um diálogo é sempre feito de perguntas e respostas, né? Então a Rosana me perguntou, Hey Fabiana, what you doing now? Rosana, how are you doing? I'm watching TV right now. And what you doing? E eu pergunto de volta para ela, o que você está fazendo? Tá? Então, a Rosana teria que me dizer o que ela está fazendo, ou eu iria inventar algo que a Rosana está fazendo. Como a Rosana já me disse que ela está trabalhando, vou falar, you're working now? Okay, that's great. What you're doing in your work? Okay? O que você está fazendo aí no seu trabalho? Okay? And what you're going to do tonight? Would you like some coffee? We could talk about, the learning process and things like that. Então você começa a improvisar em cima de uma frase curta, em cima de um assunto simples, tá? Praticando. Você perceba, muita gente se julga o bambambam do inglês, o avançado, não, já sei vocabulário pra caramba, já sei muita frase, tá? Minha mãe tá online, gente. Que isso? Seja bem-vinda, Alba Regina. Então, gente, o que acontece? Quando você pega para estudar uma frase ou algo simples, você tem que improvisar o máximo que você puder. Por exemplo, você começou a estudar, tá? I'm watching TV. E você vai falar o que você está assistindo agora na TV, ok? Então, você começa a desenvolver... Eita, minha bateria está acabando, hein? Mas vamos lá. Não vou demorar, não. Estamos acabando já. Para encerrar esse assunto. Então, você vai dizer o que você está assistindo na TV. Ou então, o que você assistiu ontem. Para quê? Para você praticar verbos no passado. Tá? Você vai dizer o que você pretende assistir amanhã. Para você praticar frases no futuro. Então, isso tudo é muito importante. Se você só ler a frase, decorei a frase, acabou. Não, você não vai falar inglês direito assim. Sabe por quê? Porque você está sendo muito passivo. Você tem que ser ativo, você tem que ter atitude. Você tem que... largar o verbo, tem que falar em voz alta e tem que improvisar. Só memorizar o que o curso te passa, só memorizar o que o livro está dizendo, só aprender o que a gramática está dizendo, ou a dica de pronúncia não é suficiente. Você tem que pôr em prática. Você só aprende de verdade a partir do momento que você abre a boca. Aí, quando você abre a boca e começa a falar e gravar você mesmo no celular, você vai ver o quão bom ou ruim o teu inglês está. Você vai ver que você vai começar a travar em uma porção de coisa. Nossa! Cara, eu já sei esse vocabulário, mas como é que eu tô travando assim? Como é que eu tô falando isso aqui tão embolado? Por quê? Saber na mente, saber no papel é uma coisa, colocar para fora é outra coisa. É preciso praticar, tá bom? Então, quanto tempo eu devo estudar por dia, Fabiano? Repetindo a pergunta, o tempo que você puder, desde que você fragmente esse tempo. Estude uma frasezinha agora, esquece. Vai, dá uma volta, pega a frase de novo daqui a pouco. Fale em voz alta, repita, crie um pouquinho. Mas eu tenho que fazer um trabalho aqui, não tem problema. Vamos supor que você faz unha para ganhar dinheiro. Então, quando você está fazendo unha, você bota o papel do lado. Numa pausa de 1 minuto, que a cliente foi no banheiro, você dá uma lida no papel. Lê em voz alta, cria alguma coisa. Entendeu? Na verdade, essa questão de tempo é muito relativo, porque você tem que passar a viver o inglês. Você nunca vai conhecer alguém fluente em inglês que não viva o processo de aprendizagem, tá? Não é simplesmente resumir tudo em 2 minutos, resumir tudo em meia hora. Não, estudei 2 horas hoje, tá? E aí? Não quer dizer nada, entendeu? Você tem que viver inglês. Se de repente aquelas 2 horas que você estudou inglês foi tão pesado, foi tão chato e você estava louco para terminar logo, não adianta de nada, tá ok? Então, é isso que eu deixo para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta em relação a isso, faça agora ou cale-se até a próxima live. Eu quero convidar todos vocês também para vir para minha lista VIP no WhatsApp, tá bom, galera? Tem uma lista VIP bacana no WhatsApp, onde eu envio conteúdo gratuito e hoje eu vou
fazer de tudo para lançar uma aula nova para vocês, tá? É a aula 29 já. Olha só, já tem 29 aulas, bacana demais, completas. São, por exemplo, são 29 aulas, são 50 aulas, né? Nós estamos já na aula 29 agora. Cada aula tem 2 MP3, tá? Tem o MP3 da aula e tem o MP3 de exercício para você ouvir e repetir o áudio, tá? A gente chama isso de Pocket English Essential, que são os padrões essenciais, e tem PDF para você baixar também. Cara, é muito bacana, tá? Então, se você quiser, tem um link na bio, você clica e entra na lista VIP no WhatsApp, que vai ser muito legal receber você lá. Bom, gente, se não temos perguntas, então eu agradeço a companhia de vocês, a presença aqui de todos vocês e te vejo na próxima live, tá ok? É isso aí, fica com Deus, grande abraço.